Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs católicos, em tempo de crise que estamos vivendo na igreja e no mundo todo, eu pretendo levar uma palavra de fé e esperança. Nós devemos nos alegrar, nós brasileiros, porque há muitas profecias que diz que o Brasil não vai sofrer todas as consequências das tribulações que virá no fim dos tempos. Então o Brasil pode ser agraciado por Deus, devido às orações que os brasileiros fazem e por isso merece de Deus um livramento desses acontecimentos. Eu vou colocar aqui algumas provas de profecias que disseram, muitas que já aconteceram, que o Brasil será o celeiro do mundo, celeiro espiritual e celeiro de alimento. Então o Brasil será livrado daquele castigo que está previsto para o fim dos tempos. Vamos levar uma palavra de fé e esperança. Não desanime. Não desanime e não perca a fé. Meus irmãos queridos, meus irmãos brasileiros, não desanime e não perca a fé. Porque Deus não castiga o justo junto com os injustos. Primeiro ele separa os injustos para o castigo e preserva os justos. A todos os meus irmãos católicos, uma palavra de fé e esperança. Deus não castiga o justo por causa dos injustos. Deus separa o justo conforme fez em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estava para ser destruída, como de fato foi. E Deus disse a Abraão, se houver lá 10 justos, perdoarei toda a cidade. Se encontrar, Deus disse a Abraão, se encontrar lá 10 justos, perdoarei toda a cidade. Mas lá só havia 3 justos. Era Ló e suas 2 filhas. Mais ninguém. Não tinha 10 justos na cidade inteira, não havia 10 justos. Então Deus só tinha 3. E Deus foi lá, Deus enviou seus anjos e retirou esses 3 de lá da cidade para depois destruir. Então vamos ler o que tem aqui. Ló e suas 2 filhas. Destruição de Sodoma está escrito no livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 12 a 29. Livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 12 a 29. Deus envia 2 anjos à casa de Ló, a fim de retirá-lo de lá. Ló, sua mulher e 2 filhas. O anjo disse, sai depressa, salve suas vidas e não olhe para trás. E Ló saiu com sua mulher e as 2 filhas. Mas a mulher de Ló, com certeza não era justa, porque ela olhou para trás e transformou-se em uma estátua de sal. A mulher de Ló, com certeza, não era justa, então foi castigada na saída. Olhou para trás e transformou na estátua de sal. O Senhor Deus salvou Ló e suas 2 filhas, e logo lançou fogo e enxofre, e queimou toda a cidade
com os seus habitantes. Aqui a gente vê que Deus separa, Deus não castiga o justo junto com os injustos. Só 3 da cidade Deus retirou. Deus não castiga o justo, pois agora Ele está separando o justo. Veja o que está escrito no Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 5. Está escrito no Apocalipse 3, versículo de 1 a 5. E um anjo de Deus, um anjo de Deus falando com a sua igreja hoje. Essa leitura lá fala com a igreja hoje. Conheço o teu comportamento. Tu passa por vivo, mas está morto. Isso o anjo diz e serve para a igreja hoje. Conheço o teu comportamento, passa por vivos, mas está morto. Não achei perfeita as tuas obras diante de meu Deus. O anjo disse. Não achei perfeita as tuas obras diante do meu Deus. Ficai vigilante, pois vou surpreender-te. Ficai vigilante, porque vou te surpreender-te. Mas, contudo, dentro desta igreja, há muitos dos teus que não mancharam suas vestes. Dentro da igreja, tem os injustos e os justos. Muitos deles dentro da igreja não mancharam suas vestes. Não vou apagar seu nome no livro da vida, mas darei testemunho dele diante de meu Pai e seus anjos. Apocalipse 3, versículo de 1 a 5. Mais uma certeza que Deus não castiga o justo junto com os ímpios. Isso está acontecendo com a nossa igreja nesses dias atuais. Está separando o bem do mal. Converta seus corações enquanto é tempo, porque Deus vai nos surpreender. Converta seus corações, faça penitência, reza que Deus vai surpreender-te. Vai vir uma hora que menos espera. Há muitas profecias a favor do Brasil. Padre Oliveira profetizou a morte de Bento XVI para o ano de 2022. Quando estava para terminar o ano, todos os analisadores das profecias diriam que ele tinha errado. O ano estava terminando e o Bento XVI ainda estava vivo. Pois o ano estava no fim. Nada acontecia, mas no dia 31 de dezembro, último dia do ano de 2022, faleceu Bento XVI e cumpriu a profecia do Padre Oliveira. No fim deste ano passado, o Padre Oliveira profetizou sobre o destino da política brasileira. Ele disse: vi a bandeira brasileira manchada de sangue ou tinta vermelha, mas logo após apareceu Maria Santíssima e limpou esta bandeira, limpou o sangue da bandeira. As eleições ainda não havia passado, mas ele profetizou a vitória do Lula, Partido Vermelho Comunista. Isto aconteceu e esse tirano está no poder, sujando nossa bandeira vermelha. Mas a outra parte desta profecia ainda não aconteceu, que é Maria limpando essa bandeira. Então, vai haver um milagre no Brasil que Maria Santíssima vai fazer retirar esse governo vermelho do Brasil. Mas a outra parte da profecia ainda não aconteceu, que é Maria limpando esta bandeira. Mas podemos crer, porque todas as profecias indicam que isso irá acontecer. Vamos ver uma parte da profecia do Monsenhor Jonas da Bíblia.
sobre o destino do Brasil. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o que Jonas Habib gravou e deixou um vídeo gravado. Já faleceu, isso aqui já deve fazer uns 3 ou 4, 5 anos que ele gravou, sobre o Brasil, ele falando sobre o Brasil. Estilo Spartan de ser forte. Olá, concurseiro. Você conhece o concurso? Deu errado aqui. Pois hoje eu, professor Pedro Pum, gravei o lugar onde mais Deus está investindo, onde mais Deus está derramando o seu espírito é o Brasil. Deus realmente se voltou para o Brasil e Deus dispôs, na sua providência, fazer do Brasil um celeiro. E eu posso dizer a você sem medo, um celeiro de alimentos e um celeiro espiritual. Gente, as duas coisas, não é apenas um celeiro espiritual, não. Deus dispôs que o Brasil venha a ser para o mundo um celeiro de alimentos. Pode guardar isso? Apesar de toda a crise que nós estamos vivendo, apesar de tudo aquilo que vai acontecer no mundo, nós seremos, por escolha de Deus, o celeiro do mundo. Nós vamos levar alimento ao mundo. Hoje Deus está investindo em nós para nós armazenarmos para o mundo. E eu digo a você, vamos armazenar sim, vamos poder produzir alimento para o mundo inteiro. Estou falando em alimento, em arroz, em feijão, em laranja, em trigo, em soja, seja aquilo que for, vamos sim, em frutas, nós vamos alimentar o mundo, seremos um celeiro para o mundo. O Brasil tem terras para isso, e o Brasil tem braços para isso, mas além disso, e guarde bem isso, é uma coisa muito importante que eu estou lhe dizendo, Deus dispôs que o Brasil seja um celeiro espiritual para o mundo. O Brasil vai distribuir o alimento espiritual, o alimento da palavra, o alimento do Espírito para o mundo inteiro. Assim como eles vinham ao Egito, eles iam a José para buscar o alimento, igualmente eles virão buscar no Brasil, eles receberão de nós, eles receberão desse celeiro de Deus. Gente, nós podíamos dizer, nós somos esse celeiro, porque o celeiro espiritual não é celeiro de coisas. O celeiro espiritual é do Espírito Santo. Deus está enchendo filhos seus com o Espírito Santo, para que nós possamos ser os distribuidores para o mundo. A gente... Pois é. Acabamos de ouvir um texto da gravação que o padre João fez há anos atrás aí, porque agora já é falecido, mas é muito importante ouvir o que ele disse, porque é uma das profecias que nós temos certeza que o Brasil será agraciado por Deus e o Brasil vai ser o celeiro do espiritual do mundo, que celeiro de alimento já é. Agora vai ser o celeiro espiritual do mundo depois da crise. Então isso é muito importante que nós acreditamos, porque eu ouvi uma vez uma palavra que no fim dos tempos, a sede, depois do Vaticano ser destruído, a sede da igreja vai ser na América do Sul. E com certeza será no Brasil. Com certeza será no Brasil. Isso é muito importante ouvir essa palavra do Monsenhor Jonas Habib, que diz uma mensagem tão firme e tão certa. E igual essa dele, tem muitas mensagens a favor do Brasil. Então vamos, brasileiro, rezar mais, porque o Brasil já tem uma devoção muito grande. O Brasil, apesar do povo de nós não ser grande coisa,
Mas aqui no Brasil tem uma devoção forte a Maria Santíssima, devoção do terço de Nossa Senhora. Tem a quantidade de terço dos homens é muita gente, tem terço das mulheres, e além disso tem outras pessoas que rezam o terço assim, cada um em suas casas. Eu faço parte, tem o terço da madrugada, eu faço parte dele. Faz mais de 3 anos que todas as madrugadas eu levanto para rezar o terço, sem falhar uma noite. Eu levanto para rezar o terço. É a hora melhor que eu tenho um contato com Deus, é na madrugada. E eu convido a vocês, que alguém que chegar a ouvir esse vídeo, que passa a rezar na madrugada para você ver que gostosura que é. A gente não acredita quando chega a hora de levantar a madrugada para rezar o terço. Então vamos dar continuação aqui nas coisas, porque as tribulações virá, né? Depois que o Padre João falou que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, o celeiro espiritual também do mundo, então isso é muito gratificante, é muita palavra de fé e esperança. As tribulações virá, o castigo virá, será para os que se deve ser castigado. O castigo virá, mas o castigo deve ser para quem ser castigado. Tem uma palavra bíblica que diz assim, no Apocalipse 13, versículo 10. Apocalipse 13, versículo 10. Tem uma palavra que diz assim, correntes é para quem deve ser acorrentado, morte pela espada para aquele que deve morrer pela espada. Nisso se baseia a confiança dos santos. Não devemos temer o castigo de Deus, porque ele virá não para todos iguais. O castigo de Deus virá não para todos iguais, mas será para a conversão dos injustos, pecadores. A justiça de Deus é misericórdia. O castigo de Deus também é misericórdia. Nós brasileiros devemos arrepender-se dos pecados, louvar a Deus, fazer muita oração e penitência, agradecimento, porque são muitas as profecias que diz que o Brasil não sofrerá todos os sofrimentos previstos para o mundo. Isto é causa de muita alegria. Deus quer a conversão de todos, ainda que seja preciso levar um castigo. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. A angústia será tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá igual. A angústia que virá vai ser tão grande que nunca houve desde o princípio do mundo e jamais haverá igual. Perdi aqui. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviar aqueles dias. Então os castigos que vêm para o fim dos tempos é para a conversão dos pecadores. Se não fosse assim, ninguém se salvaria. Está escrito aqui no Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Conclusão. É preciso que tudo isto aconteça para a nossa salvação. Alegremos-nos, irmãos católicos, disse Jesus, quem perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Que Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo e o Imaculado Coração de Maria triunfará para todos depois das tribulações, para os que perseverarem até o fim. Maria Santíssima, nos guarde nossa fé e o Espírito Santo nos ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.